Desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a infecção por coronavírus uma emergência de saúde pública em janeiro de 2020, houveram muitas preocupações sobre mulheres grávidas e os possíveis efeitos dessa emergência em suas gestações e seus fetos. A elaboração de protocolos de atendimento pré-natal em tempos de Covid é essencial, visto que, diante do cenário atual, se faz necessária uma reorganização dos fluxos de atendimento nos serviços de saúde, que, além de ofertar a continuidade da assistência, deve buscar priorizar medidas de controle e diminuição das transmissões do vírus. A construção do nosso protocolo se deu na busca de literatura sobre o tema proposto, analisação de revisões de escopo e revisões integrativas acerca da temática pré-natal no contexto da pandemia do Covid, no caderno de atenção básica, na caderneta da gestante e em consultas de portarias atualizadas do Ministério da Saúde. As consultas pré-natais são direito da mulher e fundamentais no seu cuidado. Durante o período de pandemia, é sugerido para redução de risco de contaminação por Covid, contato telefônico prévio de 48 horas à consulta pré-natal, questionando sintomas gripais ou contato prévio com paciente positivo antes do atendimento de rotina. Após essa triagem, em qualquer fase da gestação, é importante salientar que a gestante suspeita de SARS-CoV-2 deverá realizar o exame SWAB e aguardar em isolamento social o resultado do exame. Caso positivo, deve manter esse isolamento durante 10 dias. Em situação de risco, a gestante positiva para a Covid deve ser encaminhada à instituição especializada, onde receberá tratamento adequado, com profissionais paramentados e treinados, em ambiente isolado e preparado. Para um atendimento adequado, se torna necessário a adoção de protocolos de mensuração do estado de saúde da mulher. Como visto em aula, a utilização do instrumento MEOS, Pontuação de Aviso de Obstetrícia Precoce, possibilita a monitorização dessa gestante em ambiente hospitalar e reavalia seu risco pelo menos 2 vezes ao dia, levando em consideração as variáveis de risco, temperatura, pressão arterial, pulso, frequência respiratória, sendo este o fator mais sensível do quadro, saturação, dor e consciência, evoluindo a cliente em scores de acordo com esses parâmetros. Aqui destacamos a necessidade do treinamento e atualização constante dos profissionais de saúde envolvidos no processo de cuidado, lembrando que quanto mais rápido o diagnóstico, menor o risco de morbidade da mulher e do feto. A transmissão vertical do vírus não está comprovada, mas em acréscimo às complicações à população de risco, as gestantes podem sofrer trabalho de parto precoce, ruptura prematura de membranas e comprometimento da vitalidade fetal. Caso seja descartada a possibilidade de Covid, a gestante deverá realizar sua consulta pré-natal, onde tanto o profissional em atendimento quanto a mulher observarão a utilização de máscara, etiqueta respiratória e higienização das mãos. Sanando as possíveis dúvidas da gestante em relação ao Covid. Posso infectar o meu filho ainda na barriga? Ainda não sabemos se uma gestante positiva para a Covid-19 pode transmitir o vírus ao feto. Até o presente momento, o vírus não foi encontrado no líquido amniótico. Posso infectar outras pessoas mesmo estando gestante? Sim, a gestante positiva para a Covid normalmente apresenta quadro semelhante à população geral e deve adquirir a etiqueta respiratória para que se evite a transmissão. Devo realizar o meu pré-natal normalmente, mesmo estando positiva? Sim, as consultas pré-natal devem ser mantidas durante toda a pandemia do Covid-19. As medicações que irei utilizar no tratamento para a Covid afetarão o meu bebê? As medicações de escolhas, elas deverão levar em conta o risco-benefício individual, baseada no benefício potencial para a mãe e a segurança do feto. O que acontece caso positiva próximo à minha data provável do parto, meu quadro se agravar e não tiver condições de parir? Nesse caso, os médicos envolvidos no caso deverão avaliar sempre a condição materna e a estabilidade do feto.
e, caso necessário, tomar decisões sobre uma interrupção da gravidez e um parto de emergência. Tenho direito a acompanhante durante a minha internação durante a pandemia? Sim. De acordo com a Lei nº 11.108, as parturientes possuem direito à presença do acompanhante durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto. As mulheres infectadas pela Covid-19 podem amamentar? Sim. As mulheres podem amamentar desde que elas pratiquem a etiqueta respiratória durante toda a amamentação. Com relação à primeira consulta do pré-natal, deverá ser realizada precocemente, preferencialmente até a 12ª semana de gestação, onde o profissional deverá preencher de forma legível e adequada o prontuário da unidade, a caderneta da gestante e cadastrar a gestante no CIS pré-natal. No contexto da Covid-19, é importante que as gestantes e os profissionais de saúde usem máscaras e que as consultas sejam marcadas de forma que não haja aglomerações, ou, se possível, substituição de algumas consultas presenciais por teleconsultas. Alguns itens deverão ser avaliados, como idade materna, profissão, estado civil, ambiente familiar, hábitos e costumes, doenças pregressas, histórico familiar. Quanto ao exame físico, deverão ser avaliados o peso corporal, avaliação cardiovascular, avaliação pulmonar, abdômen, membros, avaliação das mamas, toque manual, medida da altura uterina, onde até a 6ª semana não ocorre mudança no tamanho do útero. E a partir daí, o útero vai crescendo até o final da gestação. Alguns exames serão solicitados, como hemograma, tipagem sanguínea, fator RH, combis indireto, glicemia em jejum, teste rápido de triagem de sífilis e OVDRL, teste rápido de diagnóstico anti-HIV, toxoplasmose, sorologia para hepatite B, eletroforese e hemoglobinas, urocultura mais urina tipo 1, ultrassonografia obstétrica, citopatológico de colo de útero, se for necessário, parasitológico de fezes. 11ª e a 14ª semana é indicada a avaliação da vitalidade embrionária por meio da ultrassonografia. E sempre no final da consulta deverá ser agendado o retorno da paciente, preenchendo a caderneta da gestante com data e horário e explicando a importância do isolamento social e orientando quanto ao uso de máscaras em ambientes públicos e a constante higienização das mãos. No que se refere à segunda consulta do pré-natal, na anamnese devemos ter um foco maior nos relatos das gestantes e nas suas queixas, avaliando e fazendo as devidas recomendações para ela. Nesse contexto de pandemia atual, também devemos atentar acerca de sintomas de síndrome gripal. No exame físico, devemos seguir o roteiro da primeira consulta, atentando às novas demandas trazidas pela gestante. No que se refere ao exame ginecológico e obstétrico, devemos fazer a avaliação das mamas, avaliando a presença ou ausência da rede de Hawley, tubérculo de Montgomery, estrias, fissuras, colostro, além de fazer a medida de altura uterina do fundo uterino, utilizando a fita métrica para mensurar, na 16ª semana e na 20ª semana, além de realizar o toque bimanual. Além disso, podemos fazer a avaliação dos batimentos cardiofetais com sonar a partir da 12ª semana. Em relação aos exames solicitados, temos o teste rápido para HIV, para sífilis, exame de urina, toxoplasmose, teste de tolerância para glicose, combis direto se a mãe for RH negativo. Quanto à vacinação, em caso de atraso de DT, ela deve receber 3 doses, sendo uma delas a DTPA, a partir da 20ª semana de gestação preferencialmente. E caso não exista atraso, ela deve receber apenas a DTPA a partir da 20ª semana. Além dessa, a hepatite B, após o primeiro trimestre de gestação, e a influenza, que pode ser realizada em qualquer período gestacional. Quanto à ultrassonografia, ela deve ser realizada entre a 20ª e a 24ª semana para avaliar a anatomia fetal, além do líquido amniótico, cordão umbilical e placenta. É importante alertar essa mãe para o protocolo recomendado de cuidados frente ao vírus SARS-CoV-2, além de agendar o retorno da paciente e preencher a caderneta da gestante com data e horário. No que se refere às consultas do terceiro trimestre, na anamnese devemos ainda manter o foco nas dúvidas e relatos da gestante, fazendo as devidas recomendações para a mesma e atentando acerca de sintomas de síndrome gripal. No exame físico, seguimos o roteiro da primeira consulta. No que se refere ao exame ginecológico e obstétrico, devemos continuar com a avaliação das mamas, medida da altura do fundo uterino, além agora de realizar a manobra de Leopold, que consiste no método palpatório do abdômen, para delimitar o fundo do útero, além de identificar a apresentação e situação fetal. Além disso, devemos recomendar a suplementação com ácido fólico, que segue até o final da gestação, enquanto com ferro, que segue até 3 meses após o nascimento. Quanto aos exames solicitados no terceiro trimestre, em caso de suspeita de SARS-CoV-2, devemos solicitar o RT-PCR. Além disso, o hemograma, glicemia em jejum, combis indireto se a mãe for RH negativo, VDRL, anti-HIV, sorologia para hepatite B, repetir o exame de toxoplasmose se o GG não for reagente, urocultura, bacterioscopia de secreção vaginal.
Além disso, a ultrassonografia de terceiro trimestre, que deve ser realizada na 28ª semana a 40ª semana de gestação, que tem como objetivo a avaliação do crescimento fetal, do volume do líquido amniótico e da maturidade de localização placentária. Devemos agendar o retorno da paciente, preencher a caderneta da gestante e alertar sobre a importância de continuar seguindo o protocolo recomendado de cuidados frente ao vírus SARS-CoV-2. Em qualquer uma destas fases, é importante salientar que a gestante suspeita deverá realizar o exame de RT-PCR e aguardar em isolamento social o resultado deste exame. Caso positivo, deve manter esse isolamento durante 10 dias, observando 24 horas a temperatura. Se fizer parte do grupo de risco e estiver em estado crítico, deve ser encaminhada para internação e tratamento dos sintomas. De acordo com essa situação, é indispensável que a gestante mantenha ou adquira hábitos saudáveis durante toda a gestação. Além disso, esteja de bem com sua saúde mental.